Senhora Presidente, senhores deputados, há uma semana atrás o Ministério da Educação e da Ciência entendeu por bem informar 129 centros Novas Oportunidades que a sua candidatura financeira não foi aprovada. Sem mais, sem justificação, sem indicação dos critérios que foram utilizados, sem qualquer proposta ou solução para o futuro, sem qualquer indicação do que fazer em consequência desta notícia. Apenas e só que não teriam financiamento. A lista completa destes 129 centros permanece no segredo dos gabinetes do Ministério e da Agência Nacional para a Qualificação e não é conhecida. Mas a informação vai sendo partilhada entre técnicos e formadores que vão informando o país e os formandos. Há, portanto, algumas conclusões a retirar. Há concelhos em que é a entidade certificadora que encerra e mantém-se aberto um outro centro que não é entidade certificadora. Há concelhos onde perdem financiamento todos os centros das escolas públicas e se mantêm os centros das entidades privadas. Há concelhos em que aparentemente encerra toda a oferta, enquanto no concelho vizinho se mantêm vários centros. Percebe-se, portanto, uma coisa: nada foi pensado, nada foi avaliado, nada foi planeado. A meio de um ano letivo, com milhares de formandos a realizar o seu processo de formação, centenas de professores, técnicos e formadores a trabalhar, o Ministério da Educação e da Ciência lança a bomba e não se interessa pelas consequências. Há professores dos quadros das escolas que fazem formação e que vão ficar sem tarefas. Há técnicos com contratos de trabalho assinados até dezembro de 2013 que o Governo teria que indemnizar em caso de despedimento. Há formandos com processos a meio ou perto da sua conclusão. O que é que acontece agora? O Ministério remete-se ao silêncio. Há um gigantesco desperdício de recursos e da capacidade instalada que é o resultado mais óbvio desta comunicação. E o grau de irresponsabilidade na condução deste processo ultrapassa tudo o que era imaginável. Esta notificação de não financiamento segue-se, aliás, ao encerramento de 20 centros Novas Oportunidades pelo Ministério, agora em dezembro, a que se soma ao encerramento dos centros que funcionavam ao abrigo do IFP. E os 301 centros Novas Oportunidades que ainda permanecem em funções desconhecem, aliás, o seu futuro a partir do final de agosto. Ou seja, paulatinamente, às dezenas a cada fornada, o Governo vai desmantelando uma rede que permitiu a centenas de milhares de adultos, tantos a quem a vida não permitiu que na sua juventude perseguissem os seus estudos, pudessem agora regressar à escola, fazer formação, ver o seu percurso e as suas competências reconhecidas. E pior, o Governo desmonta a iniciativa Novas Oportunidades sem criar nenhuma alternativa para a educação e formação de adultos. O Governo condena os sonhos e as expectativas de milhares de formandos sem dar nenhuma solução para o futuro. Desde o início de funções, que o novo Governo, fosse pela voz do Ministro Nuno Crato ou até da própria Secretária de Estado Isabel Leite, se comprometeu a realizar uma avaliação da iniciativa Novas Oportunidades. Pois já contamos com mais de 150 centros Novas Oportunidades encerrados e a avaliação nem vê-la. Aliás, nenhum dos centros que o Bloco de Esquerda visitou nas últimas semanas foi contactado por nenhuma equipa de avaliação. A questão da qualidade das formações e o rigor e a exigência das certificações nunca foi até hoje avaliada. E essa foi a questão maior, alvo de tanto debate e de tanta reivindicação por parte de toda a oposição durante a vigência dos governos do Partido Socialista. Pois bem, para o novo Governo também não vale a pena avaliar a qualidade do trabalho dos centros Novas Oportunidades. Hoje, 8 meses em funções do novo Governo e continuamos sem saber se há alguma avaliação do programa e dos seus resultados. Conhecemos apenas as decisões de encerramento e de não financiamento dos centros. Conhecemos bem o preconceito do PSD e do CDS contra a iniciativa Novas Oportunidades. O Dr. Pedro Passos Coelho, ainda na qualidade de candidato em campanha, afirmava que as Novas Oportunidades mais não tinham feito que atribuir um crédito e uma credenciação à ignorância. Baseado em que dados, em que indicadores, em que critérios de avaliação da qualidade das formações? Não se sabe, mas também não é preciso saber. Se as Novas Oportunidades foram uma bandeira do Partido Socialista, então, para o PSD e o CDS, há que desmontá-la, que não fique pedra sobre pedra. O grau de mesquinhez política é, portanto, colossal. O Governo desmantela uma rede instalada, com experiência e trabalho feito,
sem saber se essa rede era boa ou era má e sem oferecer nenhuma alternativa em troca para a educação e formação de adultos. O Bloco de Esquerda tem reivindicado desde há anos que seja feita uma avaliação séria desta iniciativa. Sempre dissemos que a imposição de metas absurdas de certificação, como foi feito durante os governos do Partido Socialista, como se os processos de formação funcionassem em modelo fabril, entram formando e, portanto, em X tempo tem que sair uma certificação, era absurdo e contribuía, aliás, para desvalorizar socialmente estas certificações. Dissemos na altura em que foi tornada pública a avaliação realizada pela equipa do engenheiro Roberto Carneiro, que incidiu sobre a satisfação e a autoestima dos formandos, que era até um bom indicador, mas era claramente insuficiente, que era necessário avaliar a qualidade dos processos de formação, que era necessário avaliar o rigor das certificações para exatamente credibilizar a iniciativa e as certificações obtidas. Mantemos exatamente as mesmas críticas, mantemos exatamente as mesmas reivindicações. Por isso, o Bloco de Esquerda vai apresentar um projeto nesta Assembleia para que o Ministério da Educação e da Ciência assegure o financiamento destes 129 centros até agosto deste ano, para que centros técnicos e formandos possam concluir o trabalho deste ano letivo e que até essa altura se possa proceder a uma avaliação séria deste programa, que permita fazer ajustamentos dos processos de trabalho, que permita fazer um planeamento adequado da rede e das ofertas. É intolerável, senhoras e senhores deputados, que no agudizar de uma crise económica e social e sem precedente, o país deixe de contar com qualquer resposta de educação e formação de adultos. Depois deste ensaio de vingança ideológica contra a iniciativa, trata-se, portanto, de dar uma nova oportunidade ao Governo. É esse o desafio que o Bloco de Esquerda faz a esta Assembleia.